da recolta, né, de dinheiro que tá tendo aí nos bastidores. Tá, então prepara os áudios aí, Grazi. Tá, já tá aqui na... Pessoal, mais uma vez a gente se depara com pessoas pedindo dinheiro para pagar advogado, tá? Para um dos membros dessa suposta organização presa. Então, assim, o que nos leva a pensar nisso? Eles não andavam. E essa pessoa, particularmente, ela tem outras situações, ela não precisa pedir. E ela viveu pedindo dinheiro. Inclusive, foi comprovado por esta pessoa, isso ainda lá no começo na delegacia, porque isso saiu no jornal, se eu não me engano, e no Siqueira, no segundo dia. Essa pessoa comprovou que ganhava um salário de R$9 mil por mês do projeto. Então, se tinha um salário de R$9 mil para o projeto, e a gente ficou sabendo, aliás, a gente já sabia que essa pessoa pedia o tempo inteiro para tal de grupo. Vamos falar do Imexon, gente. Porque ele pedia dinheiro no grupo dele, pedia lanche, pedia isso, pedia aquilo. Isso a gente já sabia, tá? Então, assim, uma pessoa com salário de R$9 mil, que tem uma empresa que vende ouro, pedindo dinheiro para as bobas em grupo, nem sei se eu posso falar essa palavra, boba, né? Sim, o Imexon era oureiro, né, gente? Oureiro. Exatamente. Chegou a... os barquinhos, né? Que tem aí em Manaus, eles pagam os barqueiros aí para poder ir nas carregar isso, né? Até mesmo por quê? Porque a exploração do ouro, que a gente sabe, tem que ser totalmente legalizada, né? Então, assim, o que acontecia? E a gente tem, gente, pessoas do exterior que chegaram a comprar, tá? Chegaram a comprar ouro dessa pessoa. Então, assim, a gente não tá falando nada ao vento. Quem toca o negócio do ouro é a esposa ou ex-esposa dele, tá? Eu não sei a cidade, eu acho que é Anori, né? A cidade? Grazi. É Anori. Só me confirma, que é tudo parecido com Ari, Anori. Eu acho que é Anori, né? Então essa pessoa tem essa empresa que vende ouro, né? Registrada, tem CNPJ lá em Anori, onde quem toca o negócio é a esposa dele, a mãe dos filhos dele, né? Porque a gente não sabe se é esposo, se é ex-esposa, etc. Mas que faz parte dele também. Aí o que acontece? Mesmo com tudo isso, chegam os áudios de familiares. A gente sente muito pelos familiares, porque nenhum familiar tem que pagar pelos ilícitos de ninguém, né? Só que pessoas que têm um poder aquisitivo pedindo piques, pedindo para as pessoas pagarem um advogado para eles não ter custo nenhum. A que ponto que chega, gente? Posso jogar e muita gente caindo. Pode sim, Grazi. Fazer como a Grazi, sabe? Ai, meu Deus do céu. Peraí, deixa eu baixar. Quase jogou um áudio aqui. Reconheci essa voz, é da tua irmã, né? Peraí. Confere aí, põe no mudo e confere aí, amiga. Daqui a pouco tu vai mostrar o de teu pessoal. Estamos pensando contratar um outro advogado, né? Como eu falei para vocês naquele dia, a advogada que fez os habeas corpus do IMEX, ela cobrou 25 mil para ficar até o processo terminar. Eu não tenho condições, é muito caro. E aí por isso que eu atendi o pedido do IMEX, para ficar com os advogados, porque o outro tinha autorizado que a família dele ia pagar também. Só que eu vejo que não tem interesse nenhum deles. Inclusive, a família também lá do Marcos, eles estão nessa mesma situação. Os caras não falam nada, eles não sabem nada. A mãe dele, eu fiz uma ligação para ela lá.
ela tava chorando, entendeu? Devido que não tem notícia. A Débora, a minha esposa que foi visitar lá, que trouxe a notícia deles, entendeu? Aí, como... Esse foi o primeiro áudio. Tá, vamos comentar um áudio por áudio. Gente, a gente não vai dizer que não fica com pena da família. Só que aí não tem condições de pagar o advogado. Vende o que sobrou do carro do Imeckson, vende a casa que o Imeckson comprou em dinheiro, em espécie, dinheiro vivo, tá? Ele chegou lá com as notinhas do dinheiro, tá? Vende a casa, vende o carro, vende aquelas correntes de ouro que o Imeckson usava, porque é de fabricação própria deles, não é bijuteria, nem do Marcos, nem do Wilson, nem do Imeckson, não é bijuteria, é do próprio ouro que o Imeckson vendia, tá? E isso tudo que a gente fala é provas, tá? Não é, a gente não tá falando nada de que não se tenha provas, tá? Então, assim, essas situações, a DM oculta aí. Quando tu vê alguma coisa, meninas façam, não precisa nem, né? Assim, então, relacionado a isso, como assim tá pedindo dinheiro que seja 10 mil ou 25 mil? Gente, vende os bens do cara, o cara tá lá, ele não vai usar. Parem com isso, parem de explorar as pessoas. Já exploraram o suficiente e continuam explorando, gente. O Vingadora, ele sempre trabalhou com ouro, né? E de repente, quando aconteceu aquela basculagem lá no Cativos, eles já ficaram balançados e o Imeckson, ele anunciou que estava separando da mulher, que a mulher ficou com as joias, ficou com o ouro. Gente, isso é jogada. Quando o pastor Arisson teve o baculejo lá no Arisson, eles ficaram alerta. Eles fizeram o contrato de compra e venda, eles venderam, isso que eles anunciaram. Então, fica um alerta. O Imeckson se separou da mulher dele quando o pastor Arisson teve lá o baculejo da Federal. Tá? Eu tenho que falar. Exatamente. Então, e lembrando que eles tinham um Facebook exatamente dessa empresa que vendia e vendia até para o exterior, que eles foram retirando as fotos, né? E a gente foi acompanhando isso, gente. Vocês poderiam não saber, mas a gente já estava acompanhando isso. O Imeckson começou a apagar as fotos dele com o ouro. A própria empresa começou a apagar certas fotos com o ouro. Gente, é incrível como essa gente manipulou e continua manipulando. Porque um advogado criminal, sim, ele chega a 8 mil, tá? 8, no máximo 10 mil. Não, eles colocaram 2 advogados. Assim, 2 advogados custa mais ou menos esse daí, 20, 25 mil, 2 advogados. Então, eles querem pagar esses advogados. Querem pagar, mas eles não querem abrir mão do que eles já teve ilegalmente, entendeu? E nem negociaram com os advogados. Acho que já negociaram, né? E estão aí pedindo essa barganha, entendeu? Para o povo não esquecer, para saber se o povo ainda está unido para salvar os supostos, né? Participantes. Gente, quando todo mundo ajuda, se quiser, pode ser chamado de... Pode ser... Eu não sei como a justiça vai ver esse pede-pede, né? Essa continuidade do pede-pede, porque isso é um dos princípios que foi citado, né? Tu levar as pessoas ao erro. Então, tu pedir uma coisa que tu tem para os outros, muitas vezes hoje a gente sabe que o Marcos tinha 800 mil, 900 mil, 1 milhão na conta e ele pedia para vocês um lanche. Então, ele está levando as pessoas para o erro. E esses familiares que estão pedindo, se eles têm essa condição, e o Imeckson é proprietário de tudo isso que tem, estão levando as pessoas ao erro. Pode ser dado até continuidade, né? Naquela questão que, a princípio, ele já foi indiciado, ele já foi citado, né? Não tem mais volta, ele foi citado pelos crimes, ponto. A Daisy colocou assim, ó, Daisy Fortini.
Se não me engano, quando ele foi supostamente assaltado, disse que levaram os ouros e até chorou. Exatamente, Daisy. Tem esse pedaço de live. Da onde que levou os ouros se era bijuteria? Da onde que levou os... E as pessoas seguem acreditando, né? Seguem acreditando nessa historinha. É incrível, né, Grazi? Incrível. Aqui, ó, só observando. Então, a mãe e a princesa estão presas, nem fugitivo. O Moody vai na casa delas? É boa pergunta pro Moody, né? Porque pode até ir na casa delas, mas continuam foragidas, tá? Vai lá, pastor Moody. Só observando. Continuam foragidas. O importante não são as pessoas falarem. O importante é que está no processo, no que a mídia tem trazido, porque vocês sabem que eles têm informações privilegiadas, sempre teve, né? Então, assim, Vera Magnoni 2, só observando, não está, tá, Vera? Era para estar, mas não está. Enquanto não se apresentar, não der depoimento, não assinar a prisão preventiva e colocar verdadeiramente esqueci. Grazi, me salva, deu branco. A tornozeleira eletrônica não é prisão domiciliar, tá, Vera? Não assinar, entendeu? Tem que assinar. E no momento que assinar a prisão preventiva, ela tanto vai para os autos como ela vai para público. Onde é o público? Delito, né? Exatamente. Se a pessoa tá bem, se ela tá saudável, se ela tem... Então, não venham elas contar a história para todos vocês e vocês saírem acreditando. Sinto muito, mas essa é a realidade. Quando se está em prisão domiciliar, já aparece o nome publicamente na lista das penitenciárias do Amazonas como uma pessoa em prisão domiciliar, tá? E não consta. Então elas não estão. Ponto. Morena falou que a gente não está em prisão domiciliar. Morena Flor era para ela estar, sim, tá? Era para ela estar. E eles têm falado isso, que está, mas não está, porque não se apresentou ainda. Vera Magnoni, você perguntou, mas cada um responde o que quer e é o que eles têm falado para todo mundo. Não é real. No momento que se apresentar, assinar a prisão preventiva em primeiro lugar, a Priscila não é prisão domiciliar, tá? A Priscila, a prisão que está expedido lá no Conselho Nacional de Justiça é prisão comum, tá? Não foi passado para domiciliar e ela continua foragida. Essa senhora já foi expedido porque ela é maior de 80 anos, considerada anciã pela nossa lei, foi expedido já prisão domiciliar. Só que o que aconteceu? Para ti estar em prisão domiciliar, você tem que ir até a delegacia, se apresentar, prestar depoimento ou permanecer calado, ser levado ao IML, do IML, colocar tornozeleira eletrônica. E o teu nome vai constar nos rolls dos apenados de prisão domiciliar. Apenados não, né? Das pessoas restritas de liberdade em prisão domiciliar. E isso, nenhum desse trâmite aconteceu. Então, não está. É estranho isso, que ninguém vê. Olha, o pastor Mitch disse que teve pessoalmente com ele. É isso que eu faço um convite ao pastor, se ele sabe o endereço, que ele comunique essas duas cidadãs, né? Se elas não devem, não temem, que tem que ser pagado, tem que ser pagado, que tem que ser respondido, né, em justiça que seja respondido, mas que elas façam o que a justiça está pedindo pelo momento, que é a prisão preventiva, domiciliar da Adna e a preventiva, né, da Priscila no centro. Então, no sistema penitenciário comum. Não seja conivente com isso, porque essa situação foi longe demais. A gente viu o Budeu, que era para estar já carcerado, uma pessoa de extrema, ele tem periculosidade, uma extrema periculosidade. Então o Budeu está livre aí, porque o Marcos mesmo assim divulgou falsas informações. Priscila já tinha dado os indícios sobre a índole dele. Então não vamos deixar muito longe não, porque
o gosto da injustiça, ela tem tempo, né? Ela tem data de validade. Então, eles se Se a gente mais. Então, tem que estar apoia a alerta. justiça com o outro, um dia a injustiça vai chegar com a gente também, gente. Né? Vamos pro Então a segundo gente tem que áudio, ter Vingadora. cuidado. Ó, a Verda, deixa eu só ler o da Verda. Marcos um dia falou que roubaram a corrente com o medalhão de ouro dele. Lembro daquela live. O medalhão, Verda, com aquele coisa do projeto, né? É engraçado que o medalhão apareceu na casa dele e foi apreendido pela polícia, tá? Ixi. Tá lá nas fotos até, eu acho que no CM7... Não, na própria reportagem que a Polícia Civil na prisão, que apareceu o que foi apreendido, tá lá o medalhão. Em cima da cama, né? Em cima da cama. A foto que a polícia tirou em cima da cama, tá lá o medalhão que ele disse que havia sido roubado. A coisa tá feia. Cada dia uma pior e as pessoas continuam, né, gente? Ai, ai. Às vezes o pastor... Não, gente, vamos deixar o pastor. Só vamos dizer um alerta pra ele, entendeu? Nada contra o pastor, mas ele sabe que agir com vaidade não é muito bom. Então, a gente viu que esse pessoal aí não é flor que se cheira, supostos aí da organização, e que ele não faça parte e que ele denuncie. Se elas não foram intimadas no endereço certo, o pastor Moody, ele já confirmou que tem. Então, antes dele ser chamado, né, na delegacia, se acontecer da polícia mesmo souber que ele está falando, divulgando que está entrando em contato íntimo com essas pessoas e não denunciou, isso pode sobrar um pedacinho da fatia para ele do bolo. Exato. A Verda colocou assim, eu não sabia dessa. E eu digo, Verda, vai lá e olha, amiga. É isso. E infelizmente tá lá a fotinho do medalhão que ele disse que tinha sido, né? Nas apreensões lá, no site da Polícia Civil do Amazonas, a foto. Tô doida pra soltar os outros áudios. Grazi vai soltando os áudios aí, eu retorno em 1 minuto, tá? Tá bom. Eu falei, nós estamos pensando em contratar um advogado. O meu genro, ele conhece um advogado bom. Aí eu conversando com ele ontem, aí ele ligou para o advogado, falou para ele, né, da nossa família. E aí ele decidiu ajudar. Esse advogado, ele decidiu ajudar a gente e fez um preço acessível. Entendeu? Ele cobrou R$10.000 para fazer o processo todinho do IMEXO até o final. Então tá bom demais esse valor e o advogado é de confiança do meu genro e eu acho que nós vamos ter que contratar ele para ele ficar trabalhando no carro do IMEXO. Aí que vai entrar vocês. Eu peço que vocês nos ajudem nessa nova luta aí, financeiramente, né? Para ver se a gente consegue arrecadar, não sei se não for todos os R$10.000, mas uma parte, eu com a minha esposa, a gente entra com a outra parte para a gente contratar esse advogado aí, que eu acho que seria bem melhor. Assim, o IMEC não está sem advogado. Ele optou pelos advogados do Boto. Só que eles não estão fazendo nada. Nada. Estou com 1 semana conversando com eles. Não, eu vou lá visitar o IMEC. Eles sempre me enganando. Desde a semana passada. Ainda não foram lá visitar ele, para ver como ele está, para conversar, como é que vai ser a defesa dele. Mas a pessoa que perguntou aí se pode prejudicar, não. Fica tranquila. E eu tenho uma irmã que é advogada também, e ela disse que não. Bom, esse homem aí, né, um suposto parente do IMEX, fala que tem uma irmã advogada. Ele já falou que tem outras pessoas da família que tem um cargo de excelência, né? Então, tipo, a família não pode ajudar. Será que não pode fazer um contrato com esses advogados? É bem estranho, né? Porque quem estava ali era primo do IMEX e outro advogado. O IMEX estava sendo assistido por 2. Cadê esses 2 advogados que estavam assistindo ele, né? Já não tá mais? Agora tá com o doutor Valdemir? Não tem como
for prejudicar, não. A defesa dele, ele pode fazer até depois, fora do prazo. Entendeu? Minha irmã, ela só não está no caso porque ela não é criminalista. E ela está fazendo também aí um curso de formação aí da Guarda Municipal, e eles são proibidos de advogar também. Voltei. É por isso que eu falei, né? O meu genro conhece um advogado que é muito bom. Aí a gente está pensando em contratar ele. Ele pediu barato, ele pediu R$10.000. R$10.000, enquanto a outra tinha me pedido 25 mil. A outra, será que era a sobrinha? Afilhada dele? Será? Olha, Sueli, todo mundo. Tem um monte de Sueli aqui. A Sueliza aí do Amazonas, Sueliza, nossas seguidoras, sem nenhum de fora. Todas que chegaram aqui também. Eliana, Joel, até a nossa brigadora voltar aqui. Então, é muita cara de pau, gente. Eu falo assim, eu não falo que esse cara não tá falando a verdade não, viu? Não tá falando a verdade porque tinha um parente, né, do Imexon, defendendo o Imexon, mais outro advogado, um segundo advogado, era duas pessoas para fazer a defesa dele, né? Então, o que acontece? Sumiu essas pessoas que foram anunciadas nos grupos. Cadê essas pessoas? Não estão mais defendendo. Sabe o que eu acho? O que eu acho que todas nós pensamos? Não tem condições de pagar o advogado, procura a Defensoria Pública, mas vai tirar de quem não tem, de quem ele já está exatamente preso, portanto, tirar das pessoas. É vergonhoso. Vamos continuar com juiz, isso? Né? Vingador, até o próprio juiz. Vai entender. Quando pede para poder, como se diz, vai ter uma audiência, né? Aí o juiz, o que acontece? O juiz vai e chama, faz o convite para poder as pessoas estar nessa audiência no tal dia. E faz até a publicação disso nos diários, né, da justiça. Então, eles anunciam isso, anuncia para os defensores estar rolado no processo a comparecer nesse dia, e que também anuncia os defensores públicos para estar presente, que vai ter os réus sem, né, defesa privada. Então, é muita ganância. Eu acho isso muita ganância. Eu creio que já tem lá os familiares do IMEX, já tem lá outros advogados lá. E aí, o que acontece? Ele falou, porque o advogado do Boto. Realmente, quem tinha que pagar, se não fosse um advogado público, né, e uma defensoria, quem tinha que pagar isso era o Marcos. Deveria ser exatamente. Marcos. E pelo que a gente até conversou com alguns repórteres, o advogado do Marcos jamais entrou na defesa do Imexon. Então, algo desse áudio não procede, né? Eles não entraram. Eu não quero chamar o senhor de mentiroso. Não quero chamar o senhor de mentiroso. É porque eu acho que passam informações para ele também, né? Não tem como a gente fazer isso, Graça, porque às vezes, de repente, ele está recebendo essas informações, né? E só está repassando. A gente precisa acreditar nisso, né? Assim, ele acha que ele é um senhor já de idade, ele não pode fazer uma coisa dessa, porque... E outra... até nomes de outras pessoas no meio. E outra, gente... Ele está infeliz. Ele está infeliz com a defesa e creio que ele quer mudar essa defesa, eu não sei. Eu me lembro exatamente, né? Eu acho que a melhor coisa para eles era assumir os fatos, né? Porque eles são muito claros. Eu creio que eles não As provas são muito sucintas. Não tem lógica. E tem lógica. Tem uma outra... defensores, né? Criminalistas ainda. E outra situação, gente. Vamos falar sério. O Imexon, antes de estar junto do projeto, ele estudava medicina, eu não me lembro onde, Paraguai, Uruguai, sei lá. Do Brasil. Lá é pago, gente. Lá é pago. Daí a gente se deparou no começo de tudo isso com um vídeo pedindo ajuda pro Imexon voltar para casa. Para aí, mas quem é que pagava a faculdade lá? Então tinha dinheiro para pagar. Tem muita contradição. Gastos, né? Exatamente, tem muita contradição. O translado dele depois que ele ficou doente. Né? Foi muito esquisito. E outra coisa, mandaram ele para outro estado mandar para o Amazonas, que não poderia mandar direto.
Então, tipo, ficou mais caro ainda e ele teve essa ajuda, teve essa movimentação, mas é muito bizarro, né? Principalmente a gente, quando a gente tem um filho que vai estudar fora porque fica mais barato, mesmo assim se gasta do mesmo tanto. E assim tem, né, a manutenção desse curso. A gente tem que fazer um seguro. Exige ser até as faculdades de brasileiro que mora fora necessita de um seguro. E até o seguro viagem, às vezes, pode ser prolongado até por 1 ano. Então é muito bizarro uma pessoa que entra no exterior para fazer um curso de medicina, que é alto custo, mora de aluguel, tem que pagar o aluguel, tem toda a parafernália para poder pagar, para sobreviver, não tem o dinheiro para fazer o translado na hora da doença. É mais fácil pedir, né? Do que a gente dar um jeito, como todas as pessoas costumam. Nossa, eu não tenho isso, eu não vou sair pedindo para os outros. Eu vou dar um jeito. Eu não tenho dinheiro para pagar o advogado. Eu não quero advogado do Estado. O que eu vou fazer? Em quantas vezes o senhor pode me fazer? Como é que a gente pode organizar isso? Não é sair pedindo para os outros. Então isso já está entranhado, sabe? Qualquer coisa pede Pix, pede Pix, pede Pix. E as pessoas, às vezes, que a gente notou que muitas dessas pessoas, às vezes, não tem nem para elas, gente. Não. Isso é desumano. Muita coisa, muito testemunho, né, Vingadora? Exatamente. E não é 1 nem 2, gente. Não é 1 nem 2. A gente podia abrir uma vez na semana, a gente vinha aqui para falar os testemunhos das pessoas, das doadoras. Sim. Em anônimo, né, lógico, né, mantendo a privacidade. Sim. Contando a história de vida dessa anônima, anônimo. Para fazer até por ligação, para não aparecer o nome delas, né? Não, mas eu acho que é melhor a gente falar narrando. Narrar. Pode ser também, o relato delas. Então, gente, mandem os seus relatos pra gente, a gente já tem alguns. Boa ideia, Grazi, eu acho que para as pessoas entenderem melhor o que cada uma passou. Márcia Barbosa, esses dias a Priscila estava na live da Luciene, ouvi ela dando bem-vindo. Gente, surreal, né? A pessoa se escondendo da justiça, aparecendo em live para dar oi, né? Isso é fake, um desvio de conduta. Mas se for realmente, Grazi, um desvio de conduta, né? Tô nem aí pra lei, tô nem aí pra ninguém. O que importa é eu estar bem. Que legal, né? A gente já vê que a conduta dessas pessoas que estão foragidas... Era fake, tá vendo? As pessoas às vezes colocam aqui só pra fazer propaganda de outra página. Então talvez era fake, só pra Não sei, porque eu já vi ela em outra live, Grazi. Sim, mas colocaram aqui, outra seguidora falou, é fake. Era fake. Então, assim, às vezes nem... Só pra dar mutuar a situação, né? Só pra mutuar. Porque querer seguir, a gente não pode levar também o que essas seguidoras falam, Vingadora. Porque se a gente for... A gente vai cair até em coisa aqui, né? Porque, tipo, elas falam aqui, sabe que tem seguidoras aqui que são meio cruéis, né? Tem umas aqui que só diz que tem pele de cobra, mas não. Como se diz, são crocodilas e zumbis. Miranda Pimentel, o MB quando processava alguém, ele usava da Defensoria Pública. Agora pagar advogado para né? E mais estelionato. Todos têm direito à defesa pública. Todos têm direito, Miranda Pimentel, ao defensor público. Mas quando se tem renda e realmente se tem bens, tem que se pagar as custas do processo. Não o defensor, as custas. Tá? E o Marco sempre, em todos os processos, ele alegou que não tinha condições de arcar com as custas, com um salário único que ele tinha de R$ 1.600 por mês, tá? Então, assim, muitas pessoas que processaram eles nas questões de carros chegaram a alguns processos tramitando porque ele dizia que não tinha condições de pagar. Então, o rico do Castanhal não pagava ninguém, nem a justiça. E a vovó do Castanhal, não existe Castanhal. Legalizado não, né? Legalizado não, né, Grazi? Então não conta para a justiça, né? Não conta. Se constasse o Castanhal, iria ser devolvido a parte do dinheiro do Castanhal, que não vai ser devolvido porque não existe. Então, assim, vamos deixar. Foi falar demais.
Foi falar demais. O Rico do Castanhal foi falar que era Rico do Castanhal, né, gente? Foram... A justiça foi atrás do Castanhal, gente. Eu ouvi dizer que... não, porque vocês não poupam a vovó. Gente, essa senhora religiosa tem que entender que ela pregava aí na internet o papel de santa e lembrar que tá na primeira coisa lá, ó. Dai de César o que é de César. A gente não pode ocultar imposto, gente. Muito ligadas, elas tendem a, né? Então a gente tem que ter muito cuidado, né? Se essas pessoas falassem a verdade de tudo que já aconteceu, que eles já viram e que acontecia dentro desses projetos, a gente podia achar que eram pessoas idôneas e a gente podia acreditar neles, né? Mas pessoas saberem o que acontecia lá dentro, né? Porque as pessoas só sabem dizer assim, não acredito que o papai fez isso, não acredito que o papai fez aquilo. Esqueceram que as câmeras foram apreendidas, esqueceram que os telefones celulares foram apreendidos. As pessoas esquecem desses fatos, né? Então não dá pra gente acreditar no que eles falam. Tem gente falando que já veio várias pessoas nas nossas lives falar que a Priscila tá em domiciliar. Entende? Porque eles acreditam no que eles querem que essas pessoas falem. E tem outro alerta, Grazi. Sim, tô ouvindo. Vamos deixar o último alerta e a gente vai embora, gente, para vocês poderem aproveitar esse final de noite de domingo. Vamos deixar um alerta, tá? Tem pessoas no encalço já de gente que anda com telefone privado ligando para os outros e ameaçando. Não reclamem das cobras depois, porque daí a culpa é das cobras. Mas nenhuma cobra foi lá, discou, colocou no privado e mandou ligar para os outros. E pode colocar telefone privado da China para cá, para o Brasil, para onde quiser, que a polícia acha o número. Simplesmente ele pede para o operador e acha o número. Não ficarão impunes. Triste, né? Estão desesperados, eles sabem que não tem chance. E não podem fazer o que estão fazendo, vai prejudicar e vão entrar na mesma latada. Então, parece que eles estão bem sem medos, né? Eles não estão tendo Olha medo, estão tendo só. respeito com a justiça. Raimunda Abrantes, a mal educada da internet. Para de mentira, vocês que querem ver lá... Ele não tá, querida. Só se ele tá pulando o muro. Porque eu acho que tu não entendeu ainda que a chácara foi apreendida pela justiça. A chácara não pertence mais ao MB. A chácara agora pertence à justiça. Tu tá entendendo, Raimunda? A gente agora desenhou pra ti. A chácara não pertence mais a eles. Pertencem à justiça. Se ele tá lá, então, quem sabe a gente tem que ver. Eu acho que a gente pode ser um pouquinho mais inteligente, né? Não fique brava, mulher. Não, eu não tô brava, mas aí tu vai olhar a foto, tu olha a pessoa. Nossa, cara, vai lá e faz o seguinte, faz o teu Pix, doa pra eles mais uma vez, tá? Ou vai lá e paga a alimentação do Paulo, que eu já soube que estão pedindo também, tá? Ninguém aqui tá mandando em ninguém, né? São livres. Mas... Ai, não, gente, mas a gente acaba perdendo a paciência, porque jamais a gente ia dizer pra vocês que a chácara foi apreendida se ela não foi, tá? Além disso, inclusive, no dia que o delegado fez a entrevista, ele falou tudo que foi apreendido. Então a pessoa não consegue entender o que é uma apreensão da justiça, onde que eles colocam aquelas fitas, sabe, amarela, não pode passar, não pode entrar, e a pessoa continuar dizendo que tá, se ele tá ilegal. Então se ele tá, a gente tem que denunciar. É simples. Defender que a pessoa tá. Que legal, sabe? Se até os pertences pessoais deles foram retirados de lá, tá, gente? E nem era para ser, eu não concordo com isso, porque não era para ter sido retirado.
televisão, essas coisas. Por quê? Porque foi tudo fruto de doação. Não pertencia a eles. Mas foi retirado, só para vocês saberem. Infelizmente, né? Como não Porque acharam essa a é liberada, Priscila né? ainda? Porque ela tá escondida, né, gente? Escondida. Como a casa da Priscila também foi apreendida, tá, gente? Se vocês não sabem. A casa que foi cara lá, né? Quase meio milhão. Uhum. Foi apreendida. E a situação Porque eles não têm renda. Priscila e o marido não tinham renda para comprar uma casa naquele valor. A desculpa que a gente ficou sabendo, eu não me lembro se foi do portal, eu não me lembro se foi o Imediato, alguém assim fez a matéria, que eles foram falar que foi o dinheiro saiu da conta da vovó, o empréstimo para comprar a casa à vista. Só que a vovó também não tem comprovante. Vocês estão entendendo a jogada? Não justificou a compra da casa. Raquel Madalena, obrigado. Essa mulher não para de mandar estrelinha. Obrigada, Raquel. Vamos estar no Corujão com a gente, Raquel. Vamos virar à noite, participa lá com a gente. Elvira, a gente não sabe se eles não querem prender ou se eles estão monitorando. Isso a gente não sabe. Tá? Porque o que a gente soube é que vai ter mais coisas por aí. Então a gente não sabe. E a Natália, hein? Pra falar a verdade, a Natália era uma foragida também, né? Gente, nos últimos dias, só pra dizer pra vocês, a gente descobriu que ela voltou a ficar foragida, tá? Pra mim, porque eu acho que ela não cumpriu. Foi dado baixa em janeiro de 2024 e voltou a aparecer, porque eu acho que ela não deve ter cumprido o que ela precisava cumprir, em março. Constou novamente, tá, gente? Só para vocês saberem que eu acho às vezes até melhor essa menina pagar o que deve, gente, ficar longe dessa gente que tanto usou e abusou dela, porque é a mesma coisa que a gente pegar uma pessoa especial, uma pessoa que tem problemas psicológicos, mentais sérios, e dizer que ela é totalmente capaz, né? Realidade da vida, um grito de socorro, bem-vinda! Então eu acho que às vezes até é melhor, mas dependemos, né? É muito triste saber, assim, que a pessoa já não tem nada e ainda ser usada, manipulada. Eu tenho aqui um pedaço da live com o Tita, né? E eles, como se diz, usando a Natália, né? Falando que a justiça ia atrás da Natália lá. Eles falavam que a Natália não estava lá. Escondia, né? Falava que a Natália fugiu. De repente estava na casa da Priscila. Como? No apartamento. Exatamente. É que vocês não sabem, a polícia foi no projeto atrás do Budeu. Em 2022, em 2023, gente. O Marcos dizia que ele não estava lá, mas ele estava lá todo dia. Aí o comportamento de uma pessoa que engana a justiça e as pessoas querem dizer, ele era muito bonzinho, papaizinho era bom, papaizinho era legal. Gente, o cara enganava a justiça.